Bem-vindos novamente. Fazendo uma pequena retrospectiva aqui, né, do que nós estávamos falando, até porque a gente precisa deixar esse conteúdo gravado para que as pessoas que não puderem entrar agora assistam depois. Então, vou voltar um pouquinho no que eu estava falando para contextualizar a liderança com propósito. E eu estava dizendo que propósito é mais ou menos aquilo que você faz de forma despropositada. É uma brincadeira com as palavras para a gente entender que se propósito for uma intenção, aquilo que você faz sem uma intenção, sem querer nada em troca, pode ser o seu propósito. Se você colocar, se a gente entender na etimologia de propósito, que é colocar à frente, então é algo que você coloca como prioridade. E se tiver prioridade na sua vida, é porque faz sentido para você. E liderança é uma habilidade, primeiro, que pode ser desenvolvida, mas tem pessoas que acham que não conseguem ser líderes. O líder, primeiro, é líder de si mesmo. Porque se nós não formos líderes das nossas vidas, a gente não consegue liderar ninguém. E às vezes essa liderança pode ser na família, num grupo de escola, de religião, não necessariamente está vinculado a uma função. Se a gente entender que liderança é ir à frente, se a gente pegar o significado de liderança, é um guia, alguém que vai à frente. Esse ir à frente, ele deveria ser sempre pelo exemplo e não pela imposição. Porque imagina que você está caminhando por um terreno difícil e você tem que mostrar o melhor caminho para as pessoas que vão te seguir sem você falar. Você tem que fazer. Então é muito o que a gente faz e não o que a gente fala. Então liderança também tem muito a ver com coerência. E nesse sentido de coerência é que eu vejo no Cristiano Monteiro uma pessoa muito adequada para a gente trazer. O Cristiano é superintendente regional do Banco do Brasil, onde eu estive por 19 anos e guardo com muito carinho, porque foi uma escola para mim. Então, se a gente falar de liderança no sentido maior de liderança, que é você entender que você está à frente de pessoas, o propósito ele deveria ser natural. A gente não precisaria falar de incluir propósito na liderança. Ele devia acontecer já. E por que é que a gente hoje tem que chamar atenção para isso? Porque diante de coisas que foram acontecendo da nossa própria revolução tecnológica, industrial, da sociedade, da cultura, da forma como a gente vai se constituindo, a gente tem se afastado do propósito em todas as áreas da nossa vida. A gente está deixando de ver sentido e significado para vivermos apagando incêndios. E aí a gente enche a nossa vida de coisas urgentes que nem sempre tem sentido. Então a gente faz esse resgate. Tá todo mundo hoje falando de propósito. Mas o propósito maior não é aquilo que a gente faz ou que a gente tem. É ser. E aí como é que a gente traz isso para a liderança? E aí eu trouxe aqui o Cris para a gente ouvir um pouco da história dele, né, Cris? E entender, sim, que é possível e você não tem que deixar de cuidar do resultado para cuidar de pessoas, para impactar vidas. Ao contrário. Faz sentido isso para você, Cris? Total, Elaine. Você trouxe tanta riqueza já nessa introdução, e aí tem tanta coisa que a gente começa a resgatar aqui, que a gente pode falar na sequência, mas, assim, desses 19 anos que você esteve, né, dentro do banco, eu pude participar de uma boa parte deles, né? Sim. E a gente conviveu bastante com você ali na nossa diretoria de gestão de pessoas aqui em Campo Grande, onde eu estou hoje passando férias com a minha família. E a gente pôde, acho que, inclusive, conviver, né, com algumas realidades, compartilhar de momentos de alegria, momentos de aprendizado também de colegas, né? Colegas que a gente conheceu na nossa trajetória. E hoje eu estou como superintendente regional em São Paulo, na capital financeira do país, numa das cidades mais importantes do mundo e onde oportunidade não falta.
Mas eu queria falar um pouquinho aqui também, aproveitando todo esse gancho que você deu na sua introdução, assim, é, eu acho que a liderança ela é fator crítico de sucesso. E talvez o principal, porque eu fiz uma retrospectiva esses dias e, se eu for pensar nas vidas que eu impactei enquanto líder, e se a gente pegar e considerar que cada liderado, se ele tiver em média de duas a três pessoas na sua família de contato mais direto, né, um contato mais direto, eu muito provavelmente eu já tive a oportunidade de impactar a vida de mais ou menos umas 10.000 pessoas. Uau! Né? Então, assim, eu Maravilhoso! porque se a gente fizer a conta, né, no mínimo eu já estou na minha quarta superintendência e cada superintendência tem em média 500 funcionários, né? Eu estou hoje lá com 480 funcionários, já tive uma regional que com quase 600 funcionários. Então, assim, eu trago esse princípio da liderança já de algum tempo. E aí você falou algo bem interessante, que é assim, a liderança a gente aprende. Isso. Ou a gente aprende ou a gente aprimora. Porque ninguém nasce assim líder já sendo aquela pessoa totalmente fora da curva. A gente sabe que tem, né, alguns casos assim na história, né, do nosso planeta, mas na vida real não é bem assim. E essa é uma experiência que eu trago. Eu fui ao longo do tempo acumulando experiências, acumulando aprendizados, convivência com pessoas mais vividas, mais experientes. Uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer foi conversar com pessoas mais experientes do que eu, sejam pessoas da minha família, clientes do banco, né? Eu adorava contar histórias, ouvir histórias, né, dos nossos até colegas, ex-colegas do banco, né, aposentados, tudo, para saber até assim, né, o que seria bom continuar fazendo ou passar a fazer e o que seria bom não fazer, né, ou parar de fazer. Então, com base nisso, a gente foi agregando uma série de competências, de habilidades e principalmente, né, de atitudes para que a gente pudesse, no momento em que a liderança fosse dada a nós com um pouco mais de responsabilidade, a gente tivesse condições de exercer de uma maneira bastante positiva. E esse é um princípio que eu carrego. Uma vez teve um coach que me perguntou, né, falou assim, a primeira pergunta, na primeira sessão, a primeira pergunta que ele me fez, qual é a sua função no Banco do Brasil? Aí na hora eu pesquei. Eu falei assim, você tá doidinho para eu responder para você que a minha função é ser superintendente regional do Banco do Brasil na região de Sorocaba, né, que é onde eu trabalhava na época. E aí eu falei assim, mas hoje eu tenho a consciência para dizer para você que a minha função é colaborar e impactar positivamente a vida das pessoas que se relacionam comigo. Aí ele falou assim, pô, você já deve ter feito outro trabalho de coach. Eu falei, não, Quebrou o falei, coach. não, não é por aí não. Eu falei assim, isso de fato não é nada que a gente aprendeu em livro, não é nada que a gente decorou em algum momento, não. Isso aí foi realmente algo ao longo do tempo que a gente aprendeu. E quando a gente fala de aprendizado, né, Elaine, é importante a gente salientar o seguinte, né? Que assim, a gente aprende com as vitórias, bastante, mas a gente aprende muito com os erros. Exatamente. E eu, esses dias, para alguém, eu falei isso, né? Acho que eu falei para minha filha. Foi para ela que eu falei. Né? Eu falei para minha filha, eu falei assim, filha, tem duas coisas bacanas na vida. Tem dois formatos de aprendizado bem legais. Um é você aprender com os seus erros, mas é bom também a gente aprender com os erros dos outros. Porque muitas vezes você vê no outro ali algo que, de repente, fala, pô, peraí, não é por esse caminho. E a gente viu ao longo do tempo, assim, algumas lideranças, eu inclusive tive algumas, né, que a gente poderia muito bem falar, não, peraí, não é bem isso que eu quero, não é isso que eu quero transmitir quando eu for líder de alguém, né, ou quando eu tiver uma equipe maior e tal. Então, a liderança passa muito por isso, sabe? Perfeito. Cris, eu quero falar com as pessoas que estão aí
e pedir a participação de vocês nos comentários, fiquem à vontade aqui. E eu quero deixar aqui também um desafio. Eu sei que tem muitas pessoas que estão assistindo e que foram impactadas pelo Cris. Eu gostaria que vocês escrevessem o que vocês quiserem aí. A gente não, de repente, não vai conseguir ler tudo, mas vai ficar gravado e o Cris vai poder acessar as mensagens depois. Eu sei que ele recebe muitas, mas eu acho que é sempre bom a gente reconhecer e a gente falar quando a gente tem esses exemplos positivos. Então, faço esse convite para vocês. Já começaram aí, ó. Já começaram a postar, legal. Escrevam e quem quiser também vai ter uma hora que eu vou chamar. E aí, um de vocês que queira entrar aqui na live para falar com a gente vai dar esse espaço. Então, se quiserem ir arrumando cabelo, trocando pijama, vou dar esse tempinho aqui. E por que isso? Pela questão da coerência, que eu vejo que existe muito no trabalho do Cristiano e eu acho que vale muito a pena a gente ouvir esses exemplos vindo das pessoas que ele impacta pelo trabalho. Cris, você falou uma coisa muito legal da quantidade de vidas que você contou aí que já foram impactadas, né? E eu acredito que essa é uma grande responsabilidade dos líderes e das empresas, a gente olhar essa função como algo maior. Porque o funcionário que está ali, a gente passa a maior parte do tempo, né, do nosso dia no trabalho. Então, se não for algo em que a gente se sinta bem, como é que fica a sua vida e a vida da sua família? Então, no mínimo, aquele colaborador que está ali, no mínimo, ele vai levar aquela energia, aquelas emoções, o sentimento que ele tem ali no trabalho, no mínimo para o grupo familiar. E olhe lá, né? Então, a gente entende que é aquele homem, aquela mulher que está ali, e por trás disso tem um marido, uma esposa, tem os filhos, e todo mundo acaba sendo impactado pelo que acontece no ambiente de trabalho. Hoje a gente vê muitos ambientes que, infelizmente, estão provocando adoecimento nas pessoas. Mas aí vale uma reflexão também. É o ambiente ou a forma como eu lido com isso, como eu reajo? Então, eu acho que um dos aspectos mais importantes da liderança e da liderança de si é a gente se colocar no papel de protagonistas da nossa história. Que aí nós nunca seremos vítimas dos acontecimentos. Ah, eu tô assim porque o banco me mudou de cidade. Eu ouvia muito isso na gestão de pessoas. Eu até cheguei a ouvir, né, que aí o banco separou o meu casamento. Não, nós somos donos da nossa vida. Então é a gente que entende o que é bom pra gente, como a gente reage, como a gente vive. Na liderança, isso vai até um pouquinho além, porque além da responsabilidade sobre a nossa vida, nós somos sim responsáveis pelas vidas das pessoas que a gente lida. E você falou aqui da sua liderança, Cris, eu estava lembrando que o primeiro cargo de gerência que eu exerci, eu assumi como gerente voltando da licença maternidade. Então foi quando a Júlia nasceu e para mim foi tão natural, porque aquele instinto materno, que a maternidade eu acho que trouxe algo muito forte para mim, que foi o sair de mim. Então, de repente, não é só você, né? Você precisa, eu falo assim, que é um ótimo exercício obrigatório de evolução. Porque se você não né, não investir no seu aprendizado, na sua evolução, e aí, as pessoinhas que estão ali aprendendo com o que você faz? E a gente leva isso para a empresa, porque ali tem pessoas que estão te olhando e se inspirando. Então, Cris, quando a gente fala em liderança, qual que é o principal ponto que você vê para inspirar outras pessoas? Parece, o que eu vou dizer aqui, assim, batido, né, Elaine? Mas, assim, nada melhor do que as pessoas poderem olhar para você e ver em você alguém que elas queiram ser. E aí, assim,
eu, eu procurei muito me inspirar nas pessoas, conforme eu falei aqui, né? Em pessoas que passaram pela minha vida também e que foram pessoas extremamente inspiradoras. E aí, exemplos tanto da família, como também do trabalho, amigos, né? Enfim, pessoas que realmente, assim, tiveram histórias diferentes, trajetórias diferentes, mas trajetórias desafiadoras, trajetórias que me fizeram olhar e falar, poxa, peraí, eu também posso, eu também consigo, né? Mas, trazendo para o dia a dia, assim, eu poderia enumerar aqui para você diversos exemplos do que eu costumo fazer para dialogar com as pessoas e principalmente entrar no mundo delas. Porque você falou bem, não tem como a gente separar o pessoal do profissional. A gente tem a mesma pessoa exercendo, né, duas funções diferentes, né? Mas a função ser diferente não quer dizer que você tenha que ter um comportamento diferente, né? O seu comportamento, os seus valores, você vai carregar né, do trabalho para casa, da casa para o trabalho e por aí vai. E aí eu acho que trazer essa percepção, né, para as pessoas de que a gente precisa unir esses dois ambientes, isso é uma coisa que eu falei muito ao longo dos últimos tempos, e talvez até baseado na minha experiência, né, tanto, né, com base na vida dos meus pais, na minha própria vida, e aí eu fui vendo o quanto é isso importante. É você fazer, inclusive, a família participar da sua vida de trabalho. Você acompanhou boa parte da minha trajetória, você sabe e você conheceu muito da realidade do banco, você sabe que o quanto, muitas vezes, dependendo da função que você exerce, quantas vezes você viaja, quantos dias você fica longe da família. E comigo isso aconteceu, né, com alguma frequência nos últimos 5 anos. E só que eu, baseado justamente na minha experiência, eu procurei levar para as pessoas assim, olha, eu já cheguei a conversar com colegas sobre assuntos assim, às vezes até bem sensíveis, a ponto das pessoas se emocionarem durante a conversa. Por quê? Porque muitas vezes eu chegava ao ponto de perguntar assim, vem cá, se eu ligasse para o seu marido hoje e perguntasse para ele assim, como é que tem sido a fulana chegando em casa? O que você acha que ele me responderia? Você está chegando em casa entregando para sua família uma pessoa que está feliz no trabalho, uma pessoa que está realizada, ou uma pessoa que só se questiona, que reclama, que nada está bom, tudo está, né, desesperador e tal? Porque quando você chega a esse ponto, é sinal de que alguma coisa precisa ajustar, né? E aí é aquela história que eu falei ali atrás, né? O impacto que você está trazendo na vida das pessoas. Você está levando para casa quem? Você está levando uma pessoa realizada ou uma pessoa que está cheia de dilemas? Então, esse aí é um ponto que a gente procurou sempre trabalhar. E isso, invariavelmente, assim, né, a gente encontra, seja nos colegas, né, homens ou mulheres, e os desafios, muitas vezes esse tipo de desafio ele é bem comum. Mas aí falando um pouquinho até das mulheres, né? Eu tenho hoje uma regional que é algo fora da curva dentro do banco. Não só em resultados, graças a Deus, até quero deixar um alô especial aqui para a turma que está aí da Norte, que é uma regional que hoje entrega resultados incríveis. Mas assim, hoje a regional tem mais mulheres do que homens liderando, Uau, né? que Nós maravilhoso! somos de 59 gestores, nós temos 33 que são mulheres. E aí eu estou falando um pouco dessa realidade porque as mulheres, querendo ou não, acabam tendo um desafio maior, né? Principalmente aquela mulher que é mãe, que é esposa e que às vezes já virou mãe até da própria mãe ou do próprio pai, e que a gente sabe que muitas vezes a responsabilidade, quando os pais perdem consciência ou perdem mobilidade, né, perdem autonomia, quem vai cuidar deles é a filha, é uma das filhas, se não for a É filha única, né? verdade. Então, quer dizer, a carga emocional que uma pessoa dessa recebe é muito grande. Então, se você não tiver a sensibilidade para lidar com esses assuntos, a tua liderança vai estar em risco.
porque talvez essa pessoa, ela seja, e eu já peguei vários casos, assim, na carreira, né, de pessoas que em algum momento estão apresentando um resultado abaixo do esperado. E aí você naquela ânsia de querer já resolver de forma, né, resolver no curtíssimo prazo, você primeiro cobra para depois tentar entender. E aí, ao longo do tempo, eu fui entendendo que é melhor eu fazer o inverso. É eu primeiro entrar no mundo dela, é saber o que pode estar acontecendo, que está interferindo no desempenho daquela profissional ou daquele profissional. E aí, quando a gente conversando, né, antes da live, você em algum momento questionou, né, primeiro, o que faz sentido são as pessoas ou os resultados? Os resultados não acontecem se a gente não estiver cuidando de quem produz os resultados, né? Inclusive, eu tenho uma referência muito importante em termos de leitura, né, vídeos e tal, que é o Simon Sinek, que até a gente conversou sobre ele, né, que é um cara que me inspira muito. E ele falou exatamente isso. Eu falei que legal, né, que a gente pensa alguém como ele também traz, né, como princípio. Que se a gente não estiver cuidando ali de detalhes que são detalhes tão simples, né, detalhes, como diz Roberto Carlos, né, de detalhes tão pequenos de nós dois, né, que eu costumo brincar com o pessoal às vezes, não adianta. E eu me deparo muito com, assim, com colegas, né, que às vezes falam, pô, mas por que que eu não consigo esse bendito desse resultado? Né? E assim, às vezes eu já tive a oportunidade de chamar um colega, né, às vezes um colega até de um colega que é par meu, ou até um liderado, né, da equipe que está passando por dificuldades com a sua equipe lá. E aí, de repente, você traz e mostra para ele, olha, vem cá, como é que você está participando da vida daquele colega? Você sabe exatamente o que está acontecendo com ele? Pode estar acontecendo um problema lá dentro da casa dele que ninguém esteja sabendo, porque ele não se sentiu à vontade para falar e talvez ele até por uma questão de não se sentir frágil, né? Ele não, as pessoas não falam disso. Então, esse é um detalhe muito, muito, muito importante da liderança. E aí eu até emendo aqui, Elaine, com um exemplo que é assim, né? Às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, cara, estou tomando posse na minha agência agora, né? Que nem esse colega hoje que a gente compartilhou ali o depoimento dele, né? Vai ser GG pela primeira vez, né? Gerente geral de uma agência do Banco do Brasil pela primeira vez. E aí tem alguém, tem sempre, às vezes as pessoas me perguntam assim, e aí, o que que você faria? Me dá uma dica do que eu faço chegando na agência e tal. Eu falo, cara, ó, primeira coisa que eu acho que assim é crucial você fazer é você chamar um por um da sua equipe, desde do funcionário mais graduado que você tiver lá até o vigilante, a funcionária da limpeza, e você ter uma conversa individual com eles, você olhar nos olhos deles e você se apresentar, mas principalmente você ouvir, você conhecer as pessoas de fato, porque essa conversa ela já vai criar uma liga espetacular. Se você tiver a habilidade de pegar alguns insights, de prestar atenção naquilo que as pessoas estão falando, né? Praticar de fato a chamada escutativa, esse vai ser um instrumento poderoso de gestão para você, porque você vai poder borbulhar de ideias. Pensa que você está chegando num lugar onde você é o fato novo. Você não pode Isso. você não pode chegar já querendo saber, não, eu sou o cara mais experiente do planeta, eu vou me dar bem em qualquer lugar que eu cair. Não, pelo contrário. As pessoas que estão ali, elas vão saber muito mais do que você, da realidade daquele local, do que é o comportamento, a cultura, né, da cidade, das pessoas, dos clientes. E eu tive a felicidade de trabalhar, né, em cidades, né, de interior, inclusive aqui no Mato Grosso do Sul, inclusive Três Lagoas, São Gabriel do Oeste. E assim, o aprendizado é incrível, sabe? Então, aí você vai colhendo ali tanta coisa que daqui a pouco você está cheio de ideias, de ações para realizar, entendeu? Cheio de coisa boa. Perfeito, Cris. E essa sua fala me lembra que
eu considero que a principal característica da liderança é a humildade. Porque se você assume que você sabe mais ou que você faz melhor, aí você já deixa de ser líder. E eu coloco também que tem que haver uma intenção real pelas pessoas, porque quando você tem uma intenção real, você essa escuta ativa vai fazer com que você tire os seus filtros daquilo que você acha que sabe. E aí você chega na melhor solução conjunta, você ganha comprometimento e engajamento porque você não está colocando a sua visão, você está construindo. E aí sim os resultados vêm e vêm de forma mais sustentável. Então, eu lembro de uma frase do Peter Drucker que a cultura come a estratégia no café da manhã. Um gerente novo, como você colocou, se ele chega ali e coloca a estratégia pronta para as pessoas fazerem, ele não sabe, ele não ouviu ainda, ele não sentiu aquele ambiente. E aí a cultura que já predomina no local, ela vai sobressair sempre, porque nós somos pessoas, nós não somos máquinas. Então a gente vê aquele filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, que eu acho que todo mundo já viu, que Sensacional. ele sai apertando botões e a gente dá risada. Mas será que realmente a gente já passou dessa fase? Ou será que ainda a gente coloca os números, o resultado acima das pessoas? Sendo que são as pessoas que constroem. E aí, quando você faz uma boa liderança, e eu costumo falar que o bom líder é aquele que se torna desnecessário. Aí você sabe que você fez um bom trabalho. O resultado flui, o clima de trabalho está bom, existe sentido, mesmo quando você não está. Então, Cris, eu queria aproveitar, porque às vezes, e no banco existe uma característica de o gerente ele rodiziar bastante, então às vezes é pouco tempo que fica, né, em uma agência ou outra. E tem muita gente que vai dizer assim: eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para fazer uma escuta, eu não tenho tempo para fazer uma avaliação de desempenho bem feita. E eu vejo que o seu trabalho tem mostrado o contrário, por tudo que a gente conversa. Então, você consegue impactar a vida das pessoas e deixar um legado e dando resultados fantásticos de gestão, de lucro. Como que você concilia isso? Para mostrar que é possível fazer? Eu acho que tem um pouco do que a gente já conversou aqui, né, Elaine? Mas, assim, eu acho que tem. Ao longo do tempo, conforme eu falei para você, né, a gente vem aprimorando muita coisa. Nós somos seres em evolução, né? Inclusive, quando eu crio alguns grupos, né, seja em rede social ou em mídias, enfim, eu gosto muito dessa palavra, né? Em evolução. Eu tenho, inclusive, um grupo aqui com os colegas que querem se tornar gerentes gerais e que já estiveram, né, de alguma forma sendo liderados por mim, e aí eu coloquei o grupo lá, Líderes em Evolução, né? E porque nós somos assim, né? E eu acho que é exatamente assim que as pessoas vão poder adquirir novas experiências, novos conhecimentos e daqui a pouco num patamar legal a ponto de aproveitarem essas oportunidades. Mas quando você fala de resultados, né? É assim, muitas vezes você chega com uma ação ou com algumas ações no início do seu trabalho e elas até geram aquele resultado esperado. Mas aí o desafio passa a ser você manter, né? Isso. E aí, manter, eu acho que vai muito com o que você pratica nas pequenas atitudes, né? E eu gosto muito da simplicidade. Eu acho que não tem nada melhor, não tem nada que funcione melhor quando você adota atitudes simples e que funcionam. Então, eu passei de algum tempo, né, de algum tempo, né, dentro daquilo que a gente falou, né, o líder ele não nasce, né, necessariamente sabendo tudo, né, você vai aprimorando. E, via de regra, quando eu mando uma mensagem para alguém, eu falo assim: fulano, e aí, tá tudo bem? E aí você fica naquela ânsia de já querer colocar o seu assunto. E aí você, né,
Fala, pô, porque se a pessoa demorar muito para responder, daqui a pouco eu já vou estar envolvido com outra situação, e Exato. aí, né? Mas eu, via de regra, eu passei a adotar essa atitude. Quando eu mando a mensagem para a pessoa, se eu perguntar para ela se está tudo bem, eu vou esperar ela responder, Certo. sabe? Porque é uma maneira de você demonstrar uma preocupação genuína com a pessoa. Até teve uma frase aqui que acho que a Ju Oshiro colocou, né? Que quando a intenção é real, né, tudo fica, acho que foi mais ou menos isso que ela colocou, né? Quando a intenção é real, tudo fica mais fácil. E eu acredito muito nisso. Eu gosto muito desse termo, que chama-se preocupação genuína. Quando você tem a preocupação genuína com o profissional que está ali e com o ser humano que está por trás daquele profissional, tudo se transforma. E aí, mas me fala, como é que você faz isso? Cara, é no dia a dia. Assim, vou dar um exemplo. Quando às vezes tem algum colega lá na regional querendo falar comigo, eu não espero o colega entrar. Ou então, a gente tem lá uma colega que atua no apoio lá como secretária, e ela fala, o fulano tá lá te esperando. Eu falo, beleza. Aí eu não falo para ele entrar, eu vou lá. Eu vou lá receber a pessoa. Porque ela está fazendo uma espécie de visita para mim. E como eu sempre considero, né? Eu acho que a visita, você tem que tratá-la tão bem que ela vai querer voltar. E é um ambiente, às vezes, né, que a gente tradicionalmente se acostumou no banco, quando você tem que chamar alguém na regional, é porque a pessoa está precisando ter uma conversa, né, que não é aquela das mais agradáveis e tal. E a gente está tentando desmistificar um pouco isso, né, porque, na verdade, todas as vezes que eu tenho uma conversa individual com alguém, aliás, individual não, seja individual ou coletivo, enfim, eu tenho o princípio do seguinte, eu procuro fazer com que aquela pessoa, ela saia daquele ambiente comigo melhor do que quando ela entrou. E, e assim, eu já tive que dizer isso, né, assim, claramente para algumas pessoas, para que elas realmente acreditassem na preocupação genuína que eu estava tendo. Porque às vezes as pessoas trazem, né, aquele modelo mental de liderança tão enraizado, né, de que eu vou levar uma bronca, eu vou levar um puxão de orelha, né, o cara vai querer me amassar aqui e não é nada disso. Não é nada disso. E muitas vezes a conversa a gente conduz com perguntas e não com afirmações, Exato. né? Porque aí justamente é na pergunta que muitas vezes aquela pessoa vai ter condições de expor o que ela está sentindo, o que ela está pensando, colocar uma ideia que você às vezes nunca teve. E quantas vezes eu já tive oportunidade, né? Inclusive pessoas que estão aqui assistindo, que eu já vi que estão conectadas aqui, algumas delas falando assim, Cris, ó, eu acho que daria para ser assim. Você colocou algo desse jeito ontem, mas eu acho que daria para fazer assim. E aí, com aquela humildade que você vai adquirindo, vai tornando cada vez mais forte ao longo do tempo, você vai vendo sentido em muita coisa que as pessoas trazem para você. E aí, esse ambiente não é fácil você criar. Esse ambiente não é fácil. Não em algumas empresas, né? E é claro que eu trago a experiência do banco, né? De 24 anos trabalhando no banco. A gente teve uma mudança cíclica, assim, né? De estilo de liderança dentro do banco. Assim como acho que em qualquer empresa, né? E hoje a gente tem uma liderança que eu acho que tá muito alinhada com o que eu também acredito, né? E até você usou uma frase na sua live anterior com o Pedro Ivo que eu achei sensacional, né? Que foi você dando o exemplo de uma colega, uma conversa que você teve com uma colega que estava tomando posse no banco. É E verdade. aí você falou, não sei se foi você que falou, alguém falou para ela assim, essa veste a camisa, né? É legal quando vocês estavam falando ali de senso de dono, né? De que hoje, né, virou uma espécie de mantra, né? Não, você tem que ter senso de dono e tal. Aí a menina falou assim para você, né? Eu prefiro, eu até quero vestir a camisa assim do banco, estou tomando posse agora, mas eu quero vestir a do banco sem ter que tirar a minha, Exato. entendeu? E é exatamente isso. É exatamente isso que a gente pode, né, viver dessa maneira que a gente pode atuar hoje no banco, né? E aí a liderança, mais uma vez, é muito, muito importante, porque se pegar o meu papel enquanto líder, formador,
líder que traz, né, a essência da estratégia e tem o compromisso de praticá-la, né, até porque muitas vezes somos nós que estamos em mais contato, né, com a presidência do banco, com as vice-presidências, com os diretores, a gente recebe insumos mais detalhados da estratégia corporativa. Então, a gente tem esse compromisso de levar para, né, para o time ali o que se espera de cada um de nós, e às vezes até não só além da, né, não só aquilo que se espera, mas além, né, daquilo que a gente pode, né, porque a gente está em condições, e eu falo sempre isso para as pessoas, né, que a gente nunca pode a gente não pode, agora me fugiu o termo, mas assim, a gente não precisa se reduzir, né, a atuar apenas naquilo que é a nossa responsabilidade, né? A gente pode fazer muito além. E estando em São Paulo, como eu estou, eu tenho estimulado muito as pessoas dessa maneira. Falando assim, olha, aqui em São Paulo é onde tudo acontece primeiro, é onde tudo acontece, onde a gente tem as empresas que fabricam desde do lacinho da caixa até a caixa inteira, né? Então, assim, oportunidade não falta. Então, a gente pode fazer muito mais do que se espera necessariamente da gente. Mas aí a gente volta ao papel da liderança, né? A liderança que muitas vezes vai fazer aquela pessoa enxergar, porque a presunção ela é um desafio para a liderança. Você presumir que a pessoa, né, o famoso preconceito, você presume que a pessoa é assim, né, tem uma pré-concepção ali de que a pessoa não vai mudar, de que ela é assim, aquele espírito de eu nasci de Gabriela, né, que a gente fala, né? Eu nasci assim, eu sempre vou ser assim e tal, né? E não é por aí. Eu já tive a alegria de receber feedbacks poderosíssimos, né, de pessoas que falaram assim, cara, que legal, olha, eu não sabia que eu era capaz de fazer isso. E depois das conversas que a gente teve, né, você me mostrando isso, você me mostrando aquilo, a gente chegou à conclusão aqui que dava para fazer, daqui a pouco começa a fazer né, e não para mais. E aí, só para fechar um pouquinho dessa resposta, que essa pergunta ela é muito ampla, né? Mas assim, ela é bem bacana. Mas uma coisa também, Elaine, que eu acho muito válida para a liderança é assim, a liderança ela requer essa sensibilidade toda de você tentar enxergar cada indivíduo como um ser próprio, né? Um ser particular. E aí quando você tem muitas vezes uma equipe gigante, né? Isso fica ainda mais desafiador. Mas tem uma coisa que ao longo dos últimos anos, principalmente mais ali nos últimos 3, 4 anos, eu procurei desenvolver muito em mim, baseado mais na experiência dos outros, né? Naquilo que eu colhi das pessoas que estavam tendo mais sucesso, colhendo ótimos resultados e vendo que eram pessoas que eu poderia usar como exemplo, até mesmo de liderança, como gestores, né, de pessoas e tal. E aí eu falei, cara, tem uma coisinha que eu preciso ajustar na minha atuação. E aí foi quando eu pensei no método, na disciplina. Eu falei assim, eu até recebia bons feedbacks, assim, olha, você é um cara sistemático, você é um cara metódico, mas eu não me via dessa maneira. E aí eu vi algumas lacunas dentro da minha atuação, falando, peraí, eu acho que aqui dá para aprimorar. E aí eu fui buscar isso, né? Porque aí, dentro desse perfil diferente que você encontra das pessoas, você acaba percebendo que não só para você, mas até para um liderado seu, talvez vai fazer sentido essa pessoa ter mais disciplina. Porque eu já disse para alguns, né, falando assim, olha, às vezes a diferença, né, as pessoas chegam para mim e falam, pô, mas por que eu não consigo, cara, chegar? Por que o fulano faz lá os 700 pontos, né, da nossa avaliação de desempenho hoje, chamada conexão? E por que eu fico batendo cabeça, corro para lá, corro para cá, 450, 500 pontos e tal? Eu falo, cara, a diferença pode estar numa série de coisas. Mas, de repente, no teu caso, pode estar na disciplina. Ou pode estar em 3 palavrinhas, que eu sempre uso, até o Nicolas está aqui conectado com a gente, que acabou de colocar aqui no chat, estou vendo ele colocar aqui o MDI. Ele até falou assim, fala do MDI, né? Mas é exatamente isso, né? O método
né? O que que é o MDI? Método, disciplina e intensidade. O método é você escolher como fazer. A disciplina é você fazer, executar. E a intensidade é você definir quantas vezes você precisa fazer. E aí eu digo para as pessoas é isso. Às vezes o segredo do sucesso de uma pessoa que está lá né, com destaque maior e outras que não às vezes não conseguem chegar pode estar nisso. Porque o nível de esforço às vezes é até maior de quem está ali fazendo um resultado menor do que aquela pessoa lá. Mas aquela pessoa está conseguindo equilibrar mais o tempo, né? Está conseguindo fazer uma gestão melhor dos processos dela. Então, numa conversa de feedback, se você ouvir, né, de repente você fala, me fala como é que está sendo o seu dia, como é que você começa até a hora do almoço, o que que você tem produzido nos últimos 10 dias, 15 dias, conta um pouquinho disso. E aí, você já parou para pensar, Elane, que se eu fizesse esse exercício com toda a regional, que são hoje 470 pessoas, olha a riqueza de informação que eu receberia. Mas eu faço isso no primeiro momento com os meus liderados imediatos, né, que são os gerentes gerais. Mas eles já me trazem uma riqueza gigante. E aí, daqui a pouco, quando eu converso com ele, eu faço a pergunta, ou ele começa a conversa fazendo a pergunta para mim, cara, me dá uma dica, o que que eu posso fazer? Aí, quando eu faço a pergunta e ele responde, aí ele, daqui a pouco, né, ele fala, porra, aí tá vendo? Você mesmo deu a resposta. Exatamente. Eu falo que disciplina é para tudo na vida. Eu tenho um bate-papo que eu faço que é disciplina para ser feliz. Porque é isso. Não é só você. Primeiro você tem que saber onde você quer chegar. Você tem que ter uma vontade forte. Depois você tem que ter constância em tudo que a gente vai fazer na vida. Então, com o nosso autodesenvolvimento pessoal, profissional, evolutivo, para tudo, a gente precisa, sim, de regularidade, frequência, constância, né? E, Cris, assim, da sua fala, eu tiro muito mesmo a questão da simplicidade. Porque parece que o líder, às vezes, também, ele veste a capa do super-herói. Que ele tem que dar conta de tudo, e aí a liderança fica pesada. É por isso que muitas vezes as pessoas se assustam com a liderança. Mas se a gente pensar que o líder, ele vai... E eu enxergo muito em você a liderança servidora. Então, é a gente atender as necessidades das pessoas, colocar cada um no seu lugar certo, compartilhar a estratégia, porque você está à frente, você é o guia. E propiciar as melhores condições para que as pessoas façam o seu trabalho, cada um fazendo o seu melhor. E eu vi que alguém colocou sobre segurança psicológica aqui, é algo que está sendo muito falado. E aí eu vou fazer aqui uma provocaçãozinha para você. Eu vejo que quando a intenção é real no cuidado com as pessoas, a gente previne tantas coisas que você economiza um tempo que você acha que está gastando. Por exemplo, a gente passa a maior parte do nosso tempo, seja na vida pessoal ou profissional, apagando incêndios. Então, a gente fica ali cuidando de umas questões urgentes. Se você ficar só focado em números, resultado, é como se você estivesse colocando band-aid numa ferida que não vai parar de abrir. Mas quando você coloca uma intenção real e você cria um ambiente de bem-estar, a gente nem precisaria estar consertando o que está estragando, entende? Porque quando a gente fala de gerenciar conflitos, de saúde mental, é porque algo já saiu do que deveria ser o normal, o simples. Então, trazendo de volta para o propósito, se o nosso propósito da vida é sermos humanos, a gente também se realiza pelo trabalho. Então, de que forma, Cris, aí jogando, né, para a sua experiência pessoal de novo, você enxerga propósito na sua vida e de que forma isso combina com o ambiente que você trabalha e assim, dá para colocar um propósito comum para que todo mundo siga para a mesma direção? Poxa, Elaine, essa é poderosa, hein?
Essa aí dá altas Eu acho que a conversas, hein? gente vai ter que fazer outra live, porque é muito assunto. É, eu, eu digo para você assim, lembra, resgatando aqui lá o início da nossa conversa, quando eu falo que família, né, e trabalho, elas e são duas coisas que não se separam. Eu, eu tenho alguns exemplos assim, né, bem positivos, tanto com as pessoas com as quais eu já tive a oportunidade de trabalhar, mas também dentro da minha família. E, e quando eu falo para as pessoas, né, que a gente precisa fazer com que a nossa família participe do nosso trabalho, eu falo para você que eu já tive assim exemplos poderosíssimos e que me potencializam até hoje. O ano passado, durante um encontro de líderes em Ribeirão Preto, estava inclusive com a Eliette lá e eu estava numa felicidade tremenda, porque assim, primeiro que ela, né, ela estava ali já realizando né, o seu desejo antigo de ser gerente geral do Banco do Brasil. E eu feliz da vida porque eu estava tendo a oportunidade de participar de um encontro de lideranças junto com a minha esposa. Eu falei, cara, quantas pessoas têm essa oportunidade, né? E ela estava sentada do meu lado. Eu olhava às vezes para ela assim, acho que ela nem passava, né, às vezes nem passava pela cabeça dela a alegria que eu estava sentindo ali. E eu estava mais ansioso ainda porque eu iria falar ali durante o Enlite. Ia ser uma fala rápida, durante 5, 6 minutos, mas ia ser uma participação ali onde eu falei, cara, você sabe que eu me preparei ali, é lógico que eu me preparei, né, pensando no aspecto profissional, na responsabilidade que eu ia ter com a minha fala, que era uma fala que poderia, né, trazer algum impacto ali para as pessoas, até porque ia ter a participação da plateia na fala e tal, mas eu me preparei para ela e para minha família também. Porque a minha filha, ela fala para mim assim, pai, eu tenho uma dificuldade enorme de falar em público, eu não consigo, eu olho para você às vezes e fico assim maravilhada, como é que, né, e tal. Eu falei, filha, se você me pegar, se você tivesse a oportunidade de assistir um vídeo meu, quando eu tinha a sua idade, você ia ver o tanto de dificuldade que eu tinha. E eu venci isso me jogando. Eu virei aquele chato da faculdade, eu virei aquele chato do trabalho, que toda vez que alguém fala, eu preciso de alguém para falar sobre tal coisa, eu levantava a mão. Eu ia para frente passar vergonha, com o papel segurando tremendo, assim, mas eu falei, cara, eu tive um gatilho em algum momento, Elaine, que eu falei assim, isso vai ser importante para minha carreira. Eu não sei o que eu vou ser, porque na época nem pensava em trabalhar no Banco do Brasil. Mas eu falei, isso eu acho que vai ser importante para mim, eu preciso vencer esse medo. E aí eu fui trabalhando isso ao longo do tempo. E um dos ápices, né, das oportunidades que eu tive foi justamente esse encontro em Ribeirão Preto, onde a gente pôde falar ali para aproximadamente 700 pessoas ao mesmo tempo. Fora algumas pessoas que eu acho que até estavam acompanhando por vídeo. E aí, eu, aproveitando a presença da Eliette no auditório, eu falei para ela, eu falei assim, grava para mim a fala e eu vou depois me ver, né? Até para eu usar isso como aprendizado. E eu falei, vou me desenvolver. Inclusive, eu compartilhei com você, né, o vídeo e você me deu um feedback. Agora que eu estou me lembrando, né? Você me deu um feedback fantástico, completo, né? Adorei. E o grande momento daquele dia para mim, além de eu estar ali do lado da minha esposa, podendo conciliar na prática, né, a vida pessoal e profissional ali, foi quando eu, né, depois que eu cheguei, perguntei para ele, falei, deu tudo certo, ela deu, tá gravado aqui e tal. E aí na hora eu mandei para minha filha. E eu faço muito isso, né? Eu durante, né, muitos momentos a gente acaba ficando longe e eu sempre estou compartilhando com eles, ó, o papai está fazendo isso. Ó, mãe, estou fazendo isso aqui, tô aqui. Minha mãe fala, meu Deus, como é que você aguenta essa correria, né? Não sei o quê. E aí naquele dia foi um dos dias mais incríveis da minha vida. Por quê? Porque no momento em que eu passei o vídeo para minha filha, ela
no momento que eu mandei, ela teve a oportunidade de assistir. Ela estava em condições de assistir. E logo depois que ela assistiu, ela me respondeu assim: pai. Ela mandou um pai assim, bem extenso assim, né? Aí eu falei: que foi, filha? O que que você achou? Aí ela falou assim: me ensina a ser você. Nossa, Eu fiquei nossa. assim, né? Tava ali do lado da Eliette, ela me viu emocionado. Eu fiquei assim, até hoje eu me emociono com Já isso. valeu a vida. Se não tivesse mais nada, Valeu a já valeu vida, a vida. exatamente. Então, assim, sabe aquela frase que está muito padrão hoje, né? É sobre isso, É né? É sobre isso. sobre isso, entendeu? E aí, trazendo um exemplo de uma liderada, eu não sei se ela está aqui, mas se ela tiver, eu vou ficar muito feliz. Depois, se ela souber, vou só ocultar o nome dela aqui, mas é um exemplo maravilhoso que eu tive, que foi durante um evento de reconhecimento. Aliás, reconhecimento é algo que mantém, né, a chama acesa, né? A gente precisa Exato. estar sempre lembrando disso. E aí, essa gestora, ela foi convidada para um reconhecimento e aí o evento ia acontecer à tarde, numa tarde, e no dia de manhã, quando começou o dia ali, dali a pouco me deu um estalo, né? E os consultores que trabalham comigo, eles ficam, eu brinco com eles, eu falo assim: vocês adoram quando eu tenho esses estalos, porque geram umas ideias aí eu ponho a galera ali que está do meu lado para se virar nos 30, né? Mas, assim, foi uma ideia de última hora que eu tive, mas eu falei: cara, eu acho que isso pode dar um resultado legal. E aí, eu de manhã pedi assim para todos os colegas que iam ser reconhecidos, eu mandei para eles assim: olha, eu gostaria que vocês me mandassem qual a música que toca o teu coração. Qual é aquela música que se um dia você acorda e fala assim: cara, hoje eu tô mal, eu preciso de estímulo, eu preciso de motivação, eu preciso de uma música. Qual é a música que você coloca quando você precisa? Aí eu recebi as músicas. E aí as pessoas achando que a gente ia usar aquelas músicas para montar uma trilha no Spotify, né, e tal, para depois servir de recordação para o evento. De fato, nós fizemos isso. Mas aí, antes deles chegarem no local do evento, o que que a gente fez? Eu peguei e gravei um vídeo de um minuto e meio, mais ou menos, para cada um dos reconhecidos e disse mais ou menos assim: falei, olha, fulano, que legal, você está vindo aqui para participar de mais um evento de reconhecimento. Isso é mérito seu e da sua equipe. Olha que momento bacana que você está vivendo, fruto do seu esforço, da sua dedicação, né, do seu engajamento. E eu queria que você, se você achar que faz sentido o que eu vou falar aqui, mas compartilhe esse vídeo com a sua família também. Coloca para a tua família que você está vindo aqui não é para trabalhar como um dia qualquer, você está vindo para ser reconhecido pelo que você vem fazendo. Só que aí, Laine, no fundo desse vídeo, eu coloquei a música que ele mandou para mim, ou que ela mandou para mim. Fantástico. E isso tocou tanto o coração das pessoas que várias delas compartilharam, porque aí cada um tem lá o grupo da família, aí colocou no grupo da família e falou assim: gente, olha aqui que homenagem bacana, estou compartilhando com vocês e tal. Aí teve marido falando: nossa, ainda colocou a música que você mais ama no fundo, que negócio é esse, pá? O filho falando, né? Gente, mãe, que legal, mãe. Aí teve essa gestora, ela me emocionou tanto porque ela pegou um áudio da mãe dela e só a mãe falou nesse áudio porque o pai estava tão emocionado que ele não conseguia falar. Aí a mãe no áudio falou assim: olha, filha, eu estou aqui falando só eu falando para você porque o seu pai não está aguentando de emoção. Ele está chorando aqui de emoção, de orgulho de ver você mais uma vez sendo reconhecida pelo seu trabalho e tal. E a mãe dela começou a soluçar, chorando no áudio. E aí essa gestora mandou para mim esse áudio. Nossa. Eu falei: cara,
Se eu pudesse aposentar hoje aqui, entendeu? Tava pronto, tava É resolvido. sobre isso. Exato. E teve um outro exemplo nesse mesmo dia. Esse dia foi tão incrível, foi tão maravilhoso, que aí eu falei, parece que as coisas acontecem assim, tem coisas que caem no seu colo, fala assim, agora é para você também dar uma solução aqui, agora você vai resolver esse negócio. Eu quero ver como é que você vai se sair agora aqui, né? Aí tô lá pronto para começar o evento. Aí daqui a pouco chega uma gestora, liga para nós, faltando mais ou menos uma meia hora para começar o evento. Aí ela pega e fala assim: eu não. Um colega aqui, o Vitor, tá, que trabalhou comigo, o Vitor falou: Cris, eu tô aqui com a fulana e tal, e ela não vai poder participar do nosso evento. Eu falei: mas por quê? Já fiquei com aquela coisa surpresa assim, já e preocupado. Eu falei: aconteceu alguma coisa com ela? Porque ela confirmou que ela viria e tal. Ele falou: não, é porque ela não tem com quem deixar a filha. Nossa. Eu falei assim: mas e qual é o problema? Aí ela no telefone ali com ele, esperando a minha conversa com o Vitor. Aí eu falei assim: mas esse é o problema? Ele falou: não, o problema está resolvido. Como eu vou ter que fazer a abertura aqui do evento, você pega o carro e vai lá buscar a filha dela. Aí ela pegou e falou assim: não, pelo amor de Deus, não precisa de tudo isso, mas não dá. Eu falei: não, você quer participar do evento? Você quer participar? Quero. Eu falei: então, se esse é o problema, está resolvido. E a filha dela participou do evento. A filha dela foi receber, inclusive, o reconhecimento que ela tinha direito naquele dia, junto, né? E eu achei tão bacana, que depois ela, sem que eu soubesse, ela pegou e postou uma foto minha com a filha e ela lá no evento e fazendo um agradecimento. E, assim, é Cris, uma pessoa que eu tenho contato até hoje com ela, né? Então, é alguém que realmente, assim como vários outros exemplos, assim, foram incríveis. são muitos exemplos incríveis. E eu quero lembrar para quem chegou depois que podem colocar os depoimentos aí das pessoas que foram impactadas pelo Cristiano, que essa live vai ficar gravada, ele vai assistir tudo depois para ver o que vocês colocaram. E se alguém quiser participar e fazer um depoimento aqui com a gente, manda um requerimento aí no Instagram, ou escreve aí, eu quero, que eu chamo você, porque eu acho que uma coisa, né, como eu coloquei, a gente vê muito no Cristiano a transparência, a sinceridade, a simplicidade e muita coerência. Eu comecei falando de coerência e eu lembro quando eu fui dar a palestra lá na Superintendência de Campinas, que eu estava esperando ali na salinha do lado e ouvindo o Cris fazer uma reunião. E ele estava em reunião com vários gerentes e ligou alguém da família que eu acredito que era a Eliette. E na hora ele parou e ele atendeu o telefone. E depois ele comentou com as pessoas que estavam ali, porque ele pediu licença, que o que é importante e que a família está em primeiro lugar. Então, a gente vê essa coerência porque não tem como você ser a melhor pessoa lá fora se isso não começa dentro de casa. Dentro de casa é primeiro aqui, é com a gente. E a gente vai buscando esse crescimento que uma hora ele transborda. Então, se a gente não tiver essa coerência, né, não funciona. Então, eu vou chamar aqui o Dimas, que colocou ali um eu quero, para falar para a gente mostrar o tanto que as coisas que o Cristiano fala não são invenção. Deixa eu ver Esse, se eu... esse é um parceiro. Esse aí é uma Eu pessoa só ia falar que especial. se a Eliette quisesse falar, eu ia ter que dar prioridade para ela, né? Porque a Eliette tá... Eu não tô achando o Dimas. Você consegue mandar uma... Deixa eu ver esse aqui. Ah, achei. Ele já mandou. Quem não puder aparecer aqui, pode escrever aí, tá? O depoimento de como foi impactado pelo Cris. Dimas, tudo bem? Alô, estão me vendo? Estão me ouvindo? Fala, Meu Deus Cris. do céu, hein? Tudo Eita, bom? nós, hein, parceiro? E aí? Estamos te Estamos aqui. ouvindo bem, Dimas. Conta aí, qual o depoimento que você tem sobre Cristiano Monteiro na sua vida?
O Cris impactou na minha vida assim, em muitas coisas, ele sabe, né? Não vou falar assim dessa parte de resultado, dessa parte de estudar, ele estuda muito, tenho certeza que ele estudou para essa live hoje, tenho certeza que tem uma anotação aí na mão dele, mas eu acho que o líder, e o Cris tem muito disso, né? É, ele é mais líder na hora que ele não sabe que ele está sendo líder. E, e isso tem muito, muito, muito no Cris, né? Então, assim, essa parte da família que ele fala aqui, eu acompanhava ele, eu fui consultor dele, a gente viajava juntos, e ele era o tempo inteiro ali, ligando para Eliette, ligando para a filha, ligando para. Eu brincava com ele, que eu até participei de algumas coisas da família dele, porque a gente se ouvia ali. Eu via ele falando, e é uma coisa que é genuína dele, né? E quando a gente fala de liderança, a gente fala muito de equilíbrio, né? Então, eu vi o equilíbrio, o Cris, de tudo que eu aprendi, de tudo que eu ouvi ele falar, o equilíbrio não foi uma coisa que ele nunca falou, mas ele exercitou, né? Então, às vezes a gente, nessa vida de visitar agências e tal, a gente às vezes perdia a hora do almoço, né? Pode te dar um exemplo pequeno, assim, mas que é do líder nato, né? E o Cris almoçava às 3 horas da tarde uma salada, né? Eu falava, meu Deus do céu, essa é a hora do cara comer um sanduíche, né? E o Cris com uma salada. Então assim, é tudo. É uma coisa assim, muito, muito genuína dele, sabe, e, Cris? E assim, cara, você é um grande líder, cara, mas você, sobretudo, no momento que você não sabe que você está sendo um grande líder, viu? Eu acho que é isso. É a essência, é o que é genuíno, é o que você tem de dentro, cara. É isso, assim. E o grande líder, e é, e é a palavra que eu termino aqui para falar do Cris. Para mim, o resumo da liderança é referência. Então, quando eu falo, se eu pedir para eu definir o Cris numa palavra, eu vou falar para você referência. É isso. Perfeito. Perfeito, Um Dimas. abração. Obrigada. Cris, quer falar alguma coisa pro Dimas? Tava combinada essa aí, né, Elaine, com ele já, né? Já foi acertado antes, né? O Dimas é muito esperto, viu? Eu conheço já de longa data, viu? Esse cara é esperto, já deve ter Tudo de negociado com você improviso. antes, né? Tudo. Mas brincadeiras à parte, eu aprendi uma coisa na vida que é assim, né? Gentileza gera gentileza. E esse seu depoimento aqui, para mim, é valioso demais. Você sabe que você é importante na minha vida, porque você foi, junto com a Carol, vocês me receberam tão bem em Campinas, cara, tão bem. Eu me senti acolhido, assim, de uma forma tão, tão valiosa, né? E você inclusive, né, tentando me ajudar a achar imóveis, né, para morar e tudo. Enfim, fazendo coisas que você nem precisaria fazer, né? E eu sempre, né, preservei muito isso. Você é alguém que vive uma realidade muito parecida com a minha, com relação à família, porque você também tem a esposa no banco, e você sabe, né, o quanto é importante a gente cultivar, a gente regar, porque em casa, né, a gente tem que ter momento para tudo. E às vezes vai ter um momento em que a gente também vai ter que ser ouvido, né? A gente vai ter que ouvir o que eu falo, a gente ouvir, né? A nossa parceira para que ela também possa desabafar, mas também possa nos ensinar, né? Que é o que acontece muito comigo também, né? Eu recebo muitas vezes assim aulas e aulas, né? De experiência de vida, experiência profissional. E é muito bacana isso. Agora, esse lado família que você falou, Dimas, cara, para mim é essencial. Eu ouço tanto, né, vocês mesmos, né, acho que a gente tem tantas experiências, né, de pessoas que às vezes falam, poxa, eu queria ter ainda a minha mãe, o meu pai, né, ou até alguém, né, filho, marido, esposa e tal. Justamente depois desse momento que eu saí de Campo Grande, que foi em 2019, eu falei, cara, eu preciso usar a tecnologia a meu favor, né? E foi isso que eu aprendi a fazer. Eu não deixo de dar um bom dia para minha mãe, né?
quando eu estou longe também da minha esposa e dos meus filhos, é a mesma coisa. Não deixo de dar bom dia, né? E saber como é que está o dia, o que está acontecendo e tal. E isso foi algo que foi acontecendo, e aí volta lá naquela questão da disciplina, que a gente falou agora há pouco, que não é só para o trabalho, né? A disciplina tem que estar ali, ó, rodeando a nossa vida em todos os momentos. Não que a gente tenha que ser aquela pessoa chata, aquela pessoa que vai pegar no pé e tudo e tal. Não, a gente tem que ter flexibilidade também. Mas a disciplina, se a gente adotar para algumas coisas, eu costumo dizer para as pessoas, né, que a gente vai ser muito mais feliz. A gente ter a pessoa disciplinada, ela costuma ser mais feliz. E você, a gente pôde compartilhar, né, quantas viagens de carro a gente fez, né? E quantas que os guardas de trânsito não nos ouçam, mas quantas multas a gente tomou, né, Dimas, juntos? Muitas, algumas, né? Procurando chegar a tempo nos lugares, né? Mas, cara, obrigado, viu, cara? Obrigado mesmo. E muito bom rever você aqui nesse momento bem especial, viu? Show de bola. Obrigada, Abração, Dimas, abração. pela sua participação. Obrigado a vocês, abraço. Olha só, a gente já está com bastante tempo de live, mas eu quero deixar uma última pergunta aqui, até para fazer um questionamento, uma provocação para a gente pensar, para a gente começar a pensar diferente do comum, do usual. Então, Cris, você citou aqui o vídeo do Simon Sinek, né, que é um cara muito bacana que fala sobre liderança. E ele, aliás, o tema dele é esse, né? Comece pelo porquê. Então, as coisas têm que ter um propósito, tem que ter um sentido. E nesse vídeo que você me mandou, ele faz ali, voltando para o nosso tema de propósito, uma comparação das empresas, que nas empresas a gente tem colegas de trabalho. E normalmente colegas que se competem entre si. E hoje, desde a escola, nós somos ensinados a competir. Então, a gente vai perdendo o nosso senso de coletividade. Vira uma questão quase de sobrevivência, sendo que a gente não está mais nesse nível de sobrevivência, mas é como se fosse isso, porque a gente acaba agindo até com instintos, né? Então, ali, ele faz uma comparação do serviço militar, que no serviço militar as pessoas se tratam como irmãos. É meu irmão, é minha irmã. Então eu vou defender até o final. Ali eles estão numa questão de sobrevivência. Mas ele traz essa comparação para dizer que as instituições hoje estão frias. O foco é só, né, no resultado e perde essa oportunidade de convivência e de crescimento juntos. Então, ele acaba falando que precisa haver uma conexão profunda e verdadeira e que precisa haver amor. E aí eu quero trazer essa palavra porque virou tabu. De repente, falar de amor, né? Porque amor é uma entrega, uma doação, uma preocupação real. Tudo isso que a gente está falando, a gente pode resumir nessa palavra. É o servir, né? Então, mas se a gente for falar de amor nas organizações, não tem espaço. Mas se a gente falar de conflito, de saúde mental, de segurança psicológica, tem espaço. Então, eu quero deixar essa provocação e te perguntar. Existe amor, Cris, no ambiente que você trabalha? O amor, Elaine, ele aparece, como eu falei aqui, aparece nos gestos, nas atitudes, no respeito. Eu acho que tem uma coisa que muitas vezes a liderança esquece, né? Que é o respeito. Eu costumo tratar as pessoas que trabalham comigo, e eu uso muito esse termo, eu falo muito de parceria. Eu acho que para ter amor dentro da nossa atuação, a gente precisa esquecer da hierarquia. Quando você esquece da hierarquia, tudo fica mais fácil. A hierarquia, ela tem momentos em que talvez ela vai ser necessária. Mas em 99% dos momentos, é tudo que você não precisa, é tudo que cria distância entre as pessoas, é a hierarquia.
E a partir do momento que você se propõe a cumprimentar as pessoas, desde o primeiro momento que você pisa no seu local de trabalho, e você entrega o melhor que você tem para elas, com um sorriso, com gentileza, com um abraço, às vezes até em pessoas que nem esperam o seu abraço. Elas até se surpreendem quando você dá um beijo no rosto, ou quando você abraça, porque elas falam, meu Deus, né? Nunca ninguém fez isso comigo. E aquilo ali muda. Aquilo ali, só aquilo ali muda o dia da pessoa que recebe o abraço. E se você for uma pessoa que valoriza isso, de fato, né, que você não esteja fazendo aquilo só para, né, dizer que você é simpático, não. Se você tiver com a preocupação genuína de entregar já ali um pouquinho de você, ali você já começa a praticar o que a gente chama de amor. E isso só, para mim, só aparece, só acontece se você colocar, se você estiver fazendo aquilo que é a sua paixão, entendeu? Quando você é apaixonado pelo que você faz, não tem limites para as suas ações e principalmente para o impacto que você causa. Então, eu acho que isso é uma coisa que e de novo, tá? Isso pode estar escrito em um monte de lugar, você pode estar vendo, né? As pessoas aqui podem estar vendo em vídeos e tal, mas é assim, cara, se você não tiver isso genuinamente, pode até funcionar em parte, mas não vai funcionar tão bem como se você estiver realmente tendo essa atitude genuína, se estiver partindo de algo que realmente toca o teu coração. E, assim, de novo, tá? Eu não estou falando aqui de algo para romantizar, não é isso. A gente tem sim, eu sou hoje um executivo de uma empresa, eu me considero executivo, né? É bom deixar claro isso. Eu me considero um executivo da empresa pela qual eu trabalho hoje. E assim, eu sou apaixonado pelo que eu faço. E eu me preocupo com as pessoas que estão dentro dela. Assim como outras pessoas se preocuparam comigo. Eu tenho lideranças recentes na minha carreira que eu falo, cara, eu quero ser essa pessoa. O meu líder imediato, em alguns momentos, quando eu precisei me ausentar para resolver alguma coisa da minha vida pessoal, eu já tive como resposta do meu líder o seguinte, fala assim, ó, você, para esse tipo de situação, você só me avisa quando você já estiver lá. Legal. Isso é segurança psicológica. E isso me traz ainda mais responsabilidade. Porque eu falo, cara, se eu estou sendo tratado assim, eu preciso tratar as pessoas dessa forma também. Então, eu também faço essa brincadeira às vezes com as pessoas. Ah, Cris, eu tô precisando ir lá, meu filho saiu mais cedo hoje e tal. Eu falo, cara, esse tipo de coisa você nem precisa me avisar. Entendeu? Vai lá, a hora que você estiver com ele, inclusive tira uma foto com ele, a hora que você estiver com ele, manda para mim. Eu vou adorar conhecer teu filho, ver teu filho e tal. Entendeu? E isso tem um poder avassalador. Né? E eu acho legal colocar que da mesma forma como está repercutindo essas ações no seu líder, você para os seus liderados, é importante entender que qualquer um pode fazer isso. Qualquer um tem essa condição de não precisa inspirar ser líder, né? Exatamente, não precisa ter uma função, mas você pode inspirar outras pessoas pelo seu exemplo. E eu achei bem legal que você colocou de visão romantizada, porque usar da hierarquia, como você colocou que em alguns momentos é necessário, a gente tem que entender que uma liderança humanizada, servidora, com propósito e com amor, ela vai sempre dizer o sim e também o não, porque o limite ele é necessário. E o líder, ele vai enxergar de verdade aquela pessoa com as necessidades dela, que muitas vezes vai ser ou não. Então, o Dimas falou de equilíbrio, e eu vejo que é isso. A gente equilibrar e a gente se relacionar entendendo quais são esses limites, né, de equilíbrio, porque
E a gente começa a entender, quando a gente vai evoluindo na consciência, o último nível de evolução é o servir. O servir genuíno, como você está colocando. E isso vai ficando natural conforme a gente vai expandindo a consciência. E esse servir, ele faz parte do nosso processo evolutivo e a gente pode encontrar esse sentido em tudo que a gente faz. Então, você falou de paixão. A gente tem que, sim, aprender a se apaixonar pela vida, pelo trabalho, né? Pelos lugares com quem a gente se relaciona, as pessoas que a gente convive. Então, a gente precisa finalizar, mas o papo está muito bom. Dá vontade de ficar mais. E eu quis trazer essa provocação porque, como o Pedro Ivo fala, né, que você pode até não falar do amor, mas ele ainda estará lá. E aí, trazendo uma outra frase, só vê a beleza no mundo quem tem a beleza dentro. Então, a gente tem um poder nas nossas mãos de transformar qualquer ambiente, qualquer situação, e de transformar a nossa vida sendo protagonistas. Então, fechando aqui o nosso tema, liderança com propósito devia ser tão natural como o propósito da nossa vida. E se por algum motivo a gente se afastou desse sentido, que é o ser humano, é a gente evoluir enquanto seres humanos. A gente pode fazer esse caminho de volta para casa, esse resgate. E o Cristiano Monteiro veio para mostrar que isso é muito possível dentro de qualquer ambiente, no banco, nas empresas em geral. Então, Cris, muitíssimo obrigada. Vou te convidar para fazer as considerações finais aqui para a gente encerrar. Elaine, eu sei que o tempo já avançou bastante, né? Mas assim, eu fico muito, muito feliz. Me sinto honrado desse tempo que você destinou para a gente bater um papo aqui. E assim, é um aprendizado enorme para mim. E eu procurei dar muito valor, procurei inclusive até reforçar algumas coisas, né? Dando uma olhada aqui numa coisinha ou outra, fazendo um resgate da minha carreira, né? Olhando para momentos desafiadores, momentos de alegria e tal, para poder realmente fazer com que as pessoas né, que se propuseram a estar aqui também pudessem aproveitar da melhor maneira o tempo, né, que hoje é algo tão valioso para a gente. E eu queria só finalizar aqui dizendo duas coisas bem rápidas, tá? Primeiro, te agradecer mais uma vez por esse tempo e dizer, pessoal, que assim, ó, a Elaine é uma profissional muito diferenciada. Eu brinco com ela, que eu falo para ela que ela é uma das minhas referências, né? E de fato porque conhecendo um pouquinho da sua história, as pessoas vão poder entender melhor o que eu estou dizendo, porque você abriu mão de um certo conforto da sua vida, que era trabalhar no banco e tendo a garantia de um salário todos os meses, independente do que acontecesse, e você resolveu partir para uma carreira solo, né, que para mim, eu fico imaginando assim, né? Se olhar para você e ver o que você está fazendo já é desafiador, imagine para você que está vivendo, né, a realidade nua e crua, né, de alguém que se propôs a fazer um trabalho brilhante. E aí, quem quiser, por gentileza, acessa mesmo o perfil dela, porque vocês vão poder conhecer um pouquinho melhor da história e do quão rico é o conteúdo que a Elaine compartilha com a gente. E eu me propus aqui a participar, foi um convite dela, mas assim, eu falei, cara, que oportunidade incrível de aprendizado que eu vou ter, né? E ter essa proximidade contigo realmente para mim é sempre muito valiosa e, e eu tenho certeza que muitas outras pessoas podem aproveitar esse conteúdo que você tem, que você tem compartilhado e das experiências, né? Quem quiser, pessoal, conheça aí a Desconects, né? Que é uma empresa que traz um propósito incrível, né? Na sua atuação e eu acho que muita gente aqui vai poder enxergar algo positivo ali para usar, digamos assim, dos serviços aí que a Elaine presta. E por último, Elaine, deixar aqui uma pequena reflexão, né? Já que você trouxe tantas para nós aqui, eu queria só deixar uma que muitos que já trabalharam comigo ou que trabalham,
já me ouviram falar isso, mas é algo que eu acredito demais, que eu acho que tem um poder de gerar uma atitude, de gerar uma ação nova em nós, se a gente internalizar isso e refletir com alguma frequência sobre isso. Que é assim, pare e pensa no que você está fazendo hoje e na pessoa que você é hoje para quem está ao seu redor. E avalia que legado você quer deixar. Se hoje fosse o último dia que você estivesse no lugar onde você está. Como você quer ser lembrado pelas pessoas que estão hoje no mesmo ambiente que você e se amanhã você não puder estar nesse ambiente? Eu acho que esse pensamento ele tem um poder inimaginável. E eu uso muito isso comigo nos últimos tempos. Obrigado, viu, Elaine? Cris, eu te agradeço. E se você terminasse essa vida hoje, eu tenho certeza que o seu legado é imenso. E todo mundo que está aqui, que te acompanha, sabe disso. Quem não te conhecia ainda já entendeu porque é que você foi o meu convidado de honra. Vou aproveitar para fazer uma propaganda aqui, falando de liderança. A gente vai levar uma caravana de líderes para a África. E no Carnaval de 2025, eu falei para o Cristiano que ele é a minha persona nesse projeto. E vai ter uma certificação em liderança Ubuntu, com alguns encontros online, 2 presenciais em janeiro, e a gente encerra com uma caravana no Malawi, na África, e vai ser uma experiência surreal. Também tem o Desconect Imersão, que é o meu retiro de autoconhecimento, que eu faço com base em inteligência espiritual e expansão de consciência, que é uma super oportunidade para todo mundo que quiser participar. No feriado de 14 a 17 de novembro vai ser em São José dos Campos. Então, quem quiser saber mais, pode acompanhar aí o meu perfil e entrar em contato comigo. Muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui. São José dos Campos, se eu não estou enganado, é a cidade de Dimas, tá? É a cidade de Dimas. Mentira! E, inclusive, muita gente que está aqui na nossa live, mora perto de São José dos Campos. Então, ó, pessoal, tá fácil, hein? Tá fácil. Cris Pinchemel, que saudade. Beijo. Gente, muito obrigada. Obrigada, Cris. Obrigada a todo mundo que ficou aqui até agora com a gente. 1h30 de live e nem parece, né, Cris? É sempre muito bom essas nossas conversas, as nossas trocas. Obrigada de coração, Cris. Obrigado, tá? Obrigado mesmo. Tchau, tchau. Pessoal, obrigadão. Tchau, gente. Sucesso para todos aí. Bora curtir a nossa jornada. Valeu. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.